Eu já falei da primeira fangame de Mario, que foi feita para o MS-DOS. Mostrei como ela era, falei do criador, mas ao mesmo tempo, eu acabei pensando aqui comigo, será que existe alguma coisa do Sonic para o MS-DOS ou para os sistemas da época? E a minha resposta é um sim, mas como estamos falando de Sonic, não é coisa normal que a gente vai ver hoje. Mas calma, não é nada do nível do DeviantArt ou qualquer coisa parecida. E o que nós vamos falar e também mostrar é o Sonic Boom. E não é aquele jogo e nem aquela animação, e muito menos aquela hack room famosa. Mas antes de falar das bizarrices que envolve esse jogo, eu quero te apresentar o jogo em si. No jogo, nós controlamos Sonic e Tails ao mesmo tempo, o que seria normal igual era nos jogos de Mega Drive. Mas aqui é diferente. Aqui, ambos compartilham a mesma hitbox. Então se você escapa de um Badnik com o Sonic, você pode acabar tomando dano com o Tails, e assim perdendo uma vida de graça. O que é bem fácil de acontecer aqui nesse jogo, já que embora estamos vendo dois personagens, estamos controlando eles como se fosse um só. Então presta bastante atenção nesse detalhe para você não ficar perdendo vida por bobajada. Ah, e você também reparou que em nenhum momento acabei virando bolinha, usei spin dash ou utilizei qualquer outra habilidade, né? Pois é, aqui nós atiramos para destruir os Badniks. Sim, isso daqui é basicamente um jogo de navinha, só que ao invés da navinha tem o Sonic e o Tails. E para você atirar, basta ficar apertando o shift do teu teclado, o que é uma droga, pois habilita as teclas de aderência, que só lembramos de desativar quando aparece aquele pop-up enchendo a paciência. E esse Sonic Boom tem o objetivo de ser um jogo que seria apenas para passar o tempo, tanto que ele é bem curtinho. Ele só tem essa primeira fase, lotada de Badniks em lugares aleatórios, e uma luta contra o Mecha Sonic. E se você passou dessas duas fases, parabéns, você zerou o jogo. E já sobre a parte dos gráficos, eu poderia comparar com Sonic Shoe, fazer alguma piada em relação ao DeviantArt, mas não, eu não vou fazer isso daí não. Até porque esse jogo foi lançado no ano de 1995 e também por uma pessoa só. Então era uma outra realidade, era uma outra época, ele não tinha os mesmos recursos que a galera de hoje em dia tem. Então eu não vou pegar pesado quanto a isso não. Mas tem uma coisa que merece ser chamada a atenção e é de fato uma coisa grave, até para servir como um alerta para possíveis curiosos que queiram pesquisar sobre esse jogo. Vamos lá, para entender o que tem de tão grave nesse jogo, ao ponto de ter um bloco só para isso nesse vídeo, eu preciso te explicar primeiro quando que esse jogo foi feito. Originalmente, Sonic Boom foi lançado no ano de 1995 por Martin Brady, e era para ser uma simples fangame do Sonic que facilmente seria esquecida. Mas o que chamou a atenção dela de forma rápida era que quem jogasse Sonic Boom tinha sua máquina contaminada. Só que na época ninguém conseguia especificar qual vírus que estava infectando os computadores. Mas os efeitos dessa infecção era de ir corrompendo os executáveis do Windows. Em outras palavras, os programas que você utiliza. E o que torna muito grave essa situação era que normalmente, naquela época, existia o conceito de computador da família, onde o pai, os filhos e a mãe utilizavam a mesma máquina. Então o filho poderia baixar o joguinho do Sonic e sem querer destruir todo o trabalho do pai. Já pensou essa cena? Imagina como é que o pai dessa criança deve se sentir quando viu que arquivos importantes foram pro beleléu. E uma coisa que eu achei muito esquisita desse jogo, quando eu fui tentar executar em um ambiente controlado, era que normalmente esses jogos mais independentes da época vinham com o executável direto para jogar, sem a necessidade de instalar, já que naquela época armazenamento era uma coisa escassa. Mas aqui nós encontrávamos um instalador, e para piorar a situação, ele só instalava dentro da pasta Windows. E beleza, você até poderia modificar a pasta de instalação do jogo, mas você não conseguia instalar, então você não tinha outra opção a não ser instalar dentro da pasta Windows. E eu pesquisei para fazer o roteiro desse vídeo, e eu acabei vendo que tem umas teorias que o criador original desse jogo tinha sido infectado, mas não sabia dessa infecção, e sem querer acabou passando o vírus para frente. Mas o fato de instalar apenas na pasta Windows me deixa com uma pulga atrás da orelha em relação a essa teoria. Eu não tô acusando ninguém de nada, é só apenas uma dúvida que eu tenho. E por sorte, pelo menos por enquanto, tentaram remover essa versão de todos os sites possíveis, o que acabou dando certo por um tempinho. Mas é como falam por aí, quando alguma coisa entra na internet pela primeira vez, ela não sai mais. E infelizmente teve gente que acabou preservando essa versão, que foi inclusive essa versão que você viu neste vídeo. E calma, esse jogo foi rodado em um ambiente controlado. Esse tipo de experimento eu estava ciente da situação e os riscos que poderiam causar, pois apesar de rodar numa máquina virtual, caso você não saiba o que você está fazendo,
você pode acabar infectando seus arquivos de verdade. Então tem que ter muito cuidado para executar esse tipo de operação. E outra coisa que pode parecer chover no molhado para muitas pessoas, mas é bom deixar registrado no vídeo, é que é para você não procurar esse jogo. Tem uma versão de 1996 que supostamente removia esse vírus, mas eu vou ser bem sincero, tem muitas outras fangames, tem jogos melhores, que dá para você simplesmente jogar e se divertir, tá? Então, ó, meu filho, não procure sarna para se coçar não, tá? E bom, esse foi o vídeo do Sonic Boom, queria só mostrar. A curiosidade acabou sendo bem mais forte, eu vi esse visual do jogo do Sonic e também fiquei sabendo que tinha um vírus nele. Eu confesso que eu fiquei bem curioso e eu resolvi mostrar. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou dessa fangame? Do visual, do fato do criador ter sido infectado e sem querer passou os vírus pra frente? Você acha que isso foi sem querer ou não? Comente aí, que seu comentário é de extrema importância. E caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela. E qualquer gorjeta vai ser de grandíssima ajuda. E também dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem um link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide e nos vemos na próxima!